Salmo de número 90, apenas o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Senhor, sempre reiterando, sempre afirmando e confirmando o privilégio que nós temos de ter livre acesso a ela. E porque nós somos esquecidos, nós não valorizamos aquilo que tem valor, está em nossas mãos. É a Tua palavra, Senhor. Cada dia mais podemos ter acesso a ela e podemos praticá-la, podemos ouvi-la, podermos, Senhor, nos alimentar através do Evangelho puro e genuíno de Jesus Cristo. Não o Evangelho criado pelos homens, mas o Evangelho de Cristo Jesus, segundo Cristo Jesus, não segundo homens, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, porque precisamos te ouvir, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das coisas mais difíceis que nós enfrentamos no decorrer da nossa vida, da trajetória da vida, é enfrentar as realidades. A fase mais extensa da nossa vida é aquilo que socialmente, humanamente chamamos de fase adulta, que é a fase entre os 22 anos, os 23 até os 65 anos. Essa talvez seja a fase mais extensa, com certeza, de nossa existência. Mas o que mede isso é a dificuldade. Como medir isso? Como medir a maturidade? Quando a gente mais entra em crise é justamente nas fases adultas. E uma das crises piores é quando a gente olha no espelho e começa a olhar, que parece que está olhando para um ser totalmente diferente, um ser que agora tem cabelo branco, tem ruga no rosto, um ser que agora está desgastado pelo tempo, que está agora de uma maneira quase que totalmente diferente do que foi, e a gente começa a entrar em crise. Se não bastasse isso, a realidade nua e crua e dura de se ver hoje, quantas pessoas envelhecem mal? Quantas pessoas, porque o envelhecimento é parte inescapável da nossa existência. A promessa da eternidade inclui o extermínio, vamos dizer assim, do pecado e o extermínio de todos os efeitos dele, entre eles o de envelhecer. Mas enquanto existimos aqui, essa é a realidade que nos resta. A questão é como eu estou envelhecendo. É difícil olhar para as pessoas que já estão numa certa idade e perceber como elas estão se perdendo na velhice. Não só em decorrência, porque devemos tirar de enfermidades que são imprevisíveis, porque há enfermidades que chegam e que são imprevisíveis, como hoje tem sido tão comum, infelizmente, o Alzheimer, essas coisas que vão, essas demências que vão atingindo pessoas mais velhas, e as pessoas vão perdendo sua capacidade de pensar e tudo mais. Vão vendo sua mente sendo deteriorada. Mas, tirando o lado da enfermidade real, quantas enfermidades são psicossomáticas, são promovidas pela alma, pelo ser interior das pessoas? Os maiores números de enfermidades recorrentes em nossa vida são psicossomáticas. São produzidas por um interior que vai se deformando e a alma vai produzindo o efeito destruidor no corpo, incluindo mente e tudo mais. Agora, o fato é que
um número cada vez maior de pessoas vão envelhecendo e você olha para elas e elas estão se perdendo, não só em motivo da doença, mas por temperamento, por uma vida que levaram, por escolhas que fizeram, por uma série de coisas. E aí você olha, são pessoas que se isolam, são pessoas que o temperamento fica pior. E aí você vai olhando e a gente vai justificando. E aí a gente vai percebendo que essas pessoas vão se tornando pior do que meninos, vão ficando cada dia mais intransigentes, menos pacientes, mais intolerantes, vão tendo cada dia aspectos na sua vida que você olha e fica imaginando, e a gente para e fica, não, por que a pessoa está assim, por que a pessoa está assim, por que a pessoa chegou nesse estado, essa pessoa era tão dinâmica, essa pessoa era assim, assim, será que essa pessoa tinha de fato o interior bem centralizado? Não era para a gente olhar para as pessoas que ficassem mais velhas, e as pessoas mais velhas, elas teriam muito mais paciência, serenidade, sabedoria, compreensão da vida e maturidade. O que nós vemos é que essas pessoas, elas exalam toda a imaturidade, toda a inconsequência quando elas ficam mais velhas. Isso é normal, a psicologia vai tentar trazer, a ciência vai tentar trazer aspectos da vida das pessoas e tentar melhorar, mas ela não consegue enxergar na causa, que é o coração dessas pessoas. Quando lemos a Bíblia, a palavra de Deus diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Quantos de nós quer ter uma velhice madura, sábia? Quantos de nós está se preparando para envelhecer bem? Até o poeta falecido José Saramago disse: nem os jovens sabem o que podem, nem a velhice pode o que sabe. Então você sabe que quando você fica velho, você não tem mais a força e energia para praticar tudo que você conhece, mas você tem suficiente, deveria ter maturidade para ensinar aqueles que têm força, para ser exemplo para eles. Mas o que a gente vê é que as pessoas vão ficando mais velhas, elas vão piorando, os piores aspectos da sua vida, de sua personalidade, vão se deteriorando e vão se extravasando. O que ainda era de melhor vai ficando para trás. E a gente fica olhando com uma maneira mais simplista, dizendo: isso é aquilo, coitado, por quê, papai, vai tentando achar razões para isso. Mas a gente não se prepara, a gente não aprende a contar os nossos dias, a gente não aprende a ficar mais velho, ou aprende erroneamente, ou se afasta tanto da velhice. Não adianta as mulheres olharem e buscarem todo tipo de procedimento para apagar ou amenizar os efeitos nocivos do envelhecimento, se ela não está olhando para dentro de si, olhando para dentro de si, para o seu coração, e entendendo qual é o aspecto fundamental do envelhecimento. Não é mascarar os efeitos nocivos, mas é saber envelhecer de uma tal forma que sua luz brilhe mais. Olha o aspecto seguinte: o homem conta a sua existência, através do tempo. O ser natural e a sociedade conta a sua existência através dos anos temporais, através do tempo. Então, agora eu atingi a terceira idade. Hoje eles têm que até rever isso, terceira idade aos 60, porque com 60 o cara já estava contando o tempo para morrer. Mas hoje a longevidade aumentou e esse é um problema sério. E hoje as pessoas facilmente estão chegando aos 90, 100 anos. E como chegar lá? Como viver essa realidade? Se aos 60 já está começando a descer ladeira.
Então ele começa a contar pelos dias. Agora eu sou maduro, agora eu sou experiente, agora eu sei, porque agora eu tenho 60, agora eu tenho 70, agora eu tenho. O que a gente vê não é isso na realidade, a gente vê uma inversão, a gente vê o contrário. A gente vê pessoas se defiando e agindo como meninos inconsequentes, a gente vê pessoas extravasando, e tem uns que ainda acham, agora eu estou velho, posso fazer o que eu quero. Então quer dizer que o seu coração é assim. Mas a Bíblia não ensina a contar os nossos dias pelo tempo. E é esse o problema. É que tem um monte de crente que ainda conta os dias pelo tempo. A Bíblia ensina a contar não pelo tempo, mas pelos relacionamentos. É assim que a Bíblia nos ensina a contar os dias. É assim que, contando, nós alcançaremos coração sábio. A sabedoria vale mais do que o ouro, a prudência mais do que a prata. Essas pessoas que buscam contar os seus dias pelo que tem e pelo que faz, nunca serão, porque não alcançam a sabedoria de entender qual é o valor maior. E aí adoecem facilmente. E aí adoece os outros que estão ao seu redor. E a gente vai olhando e não sabe qual que está pior. A gente senta ao redor da mesa e fica pensando nos mais velhos e fala assim, esse aqui está pior do que esse. Não, esse aqui está fazendo coisa pior do que aquele. Não, esse aqui agora está mais difícil. Nós temos dificuldade hoje de colocar uma referência de pessoas mais velhas. Aí o melhor, não é que ele é melhor, não é que ele está numa qualidade boa, é porque ele está menos pior do que os outros, dando menos trabalho. Agora, vamos pensar que a Bíblia, ela nos ensina a contar os nossos dias através dos nossos relacionamentos sobre 4 esferas, e isso tem que ocupar o seu coração, sua mente, para que você possa entender, porque senão amanhã, hora que você acordar e não olhar no espelho, você não vai ver só alguém de cabelo branco e cheio de ruga, você vai olhar alguém que se tornou intratável. Alguém que se tornou isolado, alguém que quebrou todos os relacionamentos, alguém que não soube ter coração sábio, pelo contrário, insensato, imprudente e destruidor. Vamos olhar a primeira esfera para contar seus dias, através do seu relacionamento com Deus. Isso é algo indiscutível, inegociável. Uma pessoa aprende a ter coração sábio, aprende a partir do seu relacionamento com Deus. Veja que quando a gente fala sobre velhice, nós estamos falando sobre efeito nocivo do pecado. O pecado gerou morte, envelhecimento, dor, sofrimento, doença. Sempre quando fala em eternidade, onde não haverá dor, sofrimento, choro, ranger de dentes, porque não existirá pecado. Então tudo isso é efeito do pecado, não é efeito disso ou daquilo. A ciência não pode explicar, porque ela não pode explicar coisas espirituais. Então o pecado causou de fato, a linguagem de salvação é uma linguagem de reconciliação. Então nós somos salvos do domínio do pecado, salvos da escravidão do pecado. Nós somos salvos de nós mesmos, nós somos salvos no sentido de sairmos da condição de inimigos de Deus, separados de Deus, para sermos filhos de Deus, em Cristo Jesus. Então é reconciliação, porque o pecado causou alienação ou estranhamento entre nós e Deus, nós e os outros, nós e nós mesmos, nós e todo o resto da criação. Então, por isso que a partir daí, como é que eu faço para vencer esse efeito nocivo e destruidor do pecado? Fazendo exatamente o que a palavra de Deus me diz, trazendo um relacionamento primeiro com Deus. Que tipo de relacionamento você tem com Deus? Um relacionamento à distância, um relacionamento simbólico? Ou você de fato tem vivido e você tem buscado viver uma relação íntima, intensa e verdadeira com Deus, a ponto de se tornar um com Ele? Qual é a sua relação? Uma relação em que sua palavra diz o que o coração não vive?
um conhecimento superficial de Deus, um conhecimento quase que idólatra de imagem, ou imagem externa ou imagem interna. As pessoas falam que vivem com Deus, que conhecem Jesus, que Jesus você conhece. Falar de Jesus não é o mesmo que viver Ele. Então, qual o nível de relacionamento que eu tenho com Deus? A ponto de cada dia me tornar menos eu e mais Ele? A ponto de cada dia me esvaziar? A ponto de cada dia aniquilar o ego, o egoísmo, tirar ele do centro da minha vida e colocar Deus? A ponto de permitir, de fato, que Deus governe meu coração, a ponto de me tornar um verdadeiro adorador? Está cheio de gente dizendo que adora a Deus, mas ninguém se torna adorador de Deus colocando no coração alguém que é maior ou igual a Ele. Deus não reparte a glória dele com outrem, com ninguém. Então, ou o seu coração tem Deus no centro, ou o seu coração tem você e aquilo que você mais valoriza. Então, eu não posso ter um relacionamento verdadeiro com Deus se Deus não estiver em primeiro lugar. E às vezes Deus vai fazer de tudo pela graça e o amor que Ele tem, de nos dar até uma graça desconfortável para que eu volte Ele para o lugar que é dele. Ele fez isso com Abraão. Pega o teu filho que amas. Quando Abraão saiu, foi adorar. Foi a primeira vez que falou em adoração. Quando ele chegou lá embaixo, ele deixou 2 que não podiam adorar, subiu no monte da provação. E ali, ele não sacrificou Isaac, literalmente, mas ele sacrificou o ídolo Isaac. Quando ele desceu como adorador, e estava perdendo a adoração dele, porque Deus não era o Senhor da vida dele, Deus não governava o coração dele. Então não adianta seguir, falar de Jesus, porque isso é um discurso. O amor não é um discurso, é um percurso. E o coração tem que estar nele. Como está o seu coração crescendo cada dia mais? Você tem crescido na graça, e crescer na graça significa que a graça está resplandecendo a sua vida. A graça é o poder transformador, a graça é o poder restaurador, a graça é esse poder perdoador do nosso coração. Eu estou crescendo nisso a ponto de não ser eu mais, mas ser Cristo em mim. E eu posso dizer, como Paulo disse, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A minha relação com Deus tem me levado a um nível de intimidade, não apenas de cantar música bonitinha, mas na prática. Eu tenho vivido isso. Ou Deus é só o Deus da religião, aonde eu vou domingo, escuto um culto, male, mas o que eu estou preocupado mesmo é com a minha vida, com o meu mundo, com as minhas coisas. Deus é sempre a sobra. Eu quero que Deus me acompanhe, eu quero que Deus venha e seja esse gênio da lâmpada que faz o que eu quero, ou eu estou indo ao encontro de Deus para ser o servo da vontade dele. Poderíamos ficar horas falando sobre isso, mas tem o segundo relacionamento, a esfera do segundo relacionamento, que é o relacionamento com os outros. Porque não fica só aí, porque a partir daí, né, o mandamento maior é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o seu pensamento, de tudo. E o segundo, é esse, amar o próximo como a ti mesmo. Mas o segundo só pode ser possível a partir do primeiro. Eu não posso amar o próximo mais do que eu não posso me amar mais do que o próximo, eu não posso amar mais o próximo ou a mim mais do que Deus. Só a partir dele. Como é que está a relação? Então as pessoas não entendem que nós somos seres relacionais, que funcionamos, não seres funcionais que se relacionam. Deus nos fez não para funcionar, Deus nos fez para relacionar com Ele.
E a partir desse relacionamento nós funcionamos, mas as pessoas de maneira geral vivem o seguinte: a partir do funcionamento elas se relacionam. Como é que está o seu relacionamento com as pessoas? Elas crescem, elas caminham, elas buscam a profissão, elas buscam ganhar, elas buscam ter família, mas elas não investem nos seus relacionamentos. Elas se relacionam mal com os outros. Seus relacionamentos não são de amor abrangente, são de interesse intenso. Crescer na graça é também fazer com que o seu amor alargue, abrange mais pessoas e não apenas o seu mundinho. Não faça das pessoas um objeto do seu interesse. Faça das pessoas uma oportunidade de amar. E nós, como é que está o nosso relacionamento? Isso mede os nossos dias. Com quem nós mais deveríamos investir no nosso relacionamento, com quem nós mais deveríamos aperfeiçoar os nossos relacionamentos, são aqueles com quem a gente tem mais defeito. Mas ninguém é perfeito. O problema não é se você é perfeito ou imperfeito, é como você se acomoda com a imperfeição, como você se satisfaz em ser imperfeito, quando deveríamos todos buscar a perfeição. E aonde está a perfeição? O vínculo da perfeição, segundo a palavra de Deus, é o amor, e o amor é estritamente relacional. Então, como é que está o meu relacionamento com as pessoas? Eu não me preocupo com isso, eu me preocupo em ter, em fazer, em ter, em fazer, em fazer e ter. Aí depois eu vou pensar em me relacionar, e você fica velho e não sabe mais como se relaciona. Então, se há um investimento que você deve fazer na sua vida, invista nos seus relacionamentos. Quando Jesus conta a metáfora daquele mordomo infiel, fica parecendo que Jesus está avalizando o erro daquele cara, que hora que ele rouba do seu dono, manda ele embora, ele vai e utiliza-se do que ele tinha como gerente lá do rico para angariar mais coisas com aqueles que estavam em débito. Ele vai lá e fala: quanto você deve para ele? Eu vou pôr aqui no livro, você deve 100? Vou pôr 50. Quanto você deve? Você deve 50? Vou pôr 25. Aí você fala: mas esse cara é um safado, já fazia e continua fazendo para que ele fique de bem com os outros. Jesus não está avalizando o erro dele, Jesus está falando que ele soube aplicar na vida o que é mais importante, o relacionamento, para quando ele chegar lá na frente, ele vai poder contar com isso. Então, como estão os seus relacionamentos? Mas eu sou assim, meu temperamento é assim, eu sou isolado, eu sou seco, eu sou isso. Não, você não é assim. Você se torna assim, você se acha assim, mas você pode ser e deve ser aquilo que Deus disse que você é. Se você é filho de Deus, servo de Deus, você pode ser exatamente o que Deus disse que você pode ser. Como é que você está investindo nos seus relacionamentos? Eu tenho um temperamento assim, eu sou assim, eu sou assado. Você está valorizando a distorção de personalidade que você tem? Não adianta você sustentar, não adianta você prover coisas se você não consegue o mais importante, que é se relacionar. Então, está aí algo que as pessoas não pensam. Elas passam uma vida custeando, fazendo, tendo, dando isso, mas não esquece, não investe nos seus relacionamentos. Então Jesus, naquela metáfora, não avalizou a safadeza do cara de ir lá, de maneira alguma, mas ele diz: os crentes deviam fazer como eles. Ou seja, ele está valorizando o valor que aquela pessoa dava aos relacionamentos. Ele sabia que eu preciso disso, quando tudo me faltar, eu preciso dos meus relacionamentos, eu preciso desse investimento. Terceira esfera, relacionamento com nós mesmos.
Como é que está o seu relacionamento consigo mesmo? O que a gente mais vê nessas pessoas que estão no trabalho quando ficam velhos, e nós podemos ser eles amanhã. Temos tudo para ser eles amanhã. É que eles ficam contando os dias e não os seus relacionamentos. Eles não se relacionam bem consigo mesmo. Eles não cuidam de si mesmos, eles não cuidam do seu coração, não cuidam do seu interior. Sempre justificam a sua vida por realidades circunstanciais. Aí justificam a podridão de suas personalidades pelas circunstâncias que atravessaram e não entendem que eles são os maiores inimigos de si mesmos. Não cuidam da sua saúde física, interior, emocional, intelectual. Só querem viver de coisas aparentes, externas, é ter e fazer. É de se ocupar em satisfazer os seus desejos. E não se preocupar que relação eu tenho comigo mesmo. Eu sempre tenho dito aqui que aprendi que uma pessoa busca um terapeuta, não é só para resolver os seus problemas, busca um terapeuta no fritar dos ovos. Você pode definir que as pessoas buscam um terapeuta, que ela busca alguém distante para ser próximo, porque o próximo está distante, ou seja, ela está distante de si mesma. Não consegue se achar mais. Não consegue definir quem é. Não adianta só se preocupar com vaidade externa. Tem que preocupar se o seu coração está belo, não se o seu rosto só está belo. Tem que preocupar se a sua saúde está bela e não só se o seu corpo está belo. Tem que preocupar em vestir o seu coração, o seu interior de justiça e não só o seu corpo com as melhores roupas. Agora, isso não quer dizer que você deixa a vaidade de lado. Tem uma vaidade que é sadia, um cuidado consigo, um cuidado com a sua estética, um cuidado com o seu interior, um cuidado com a sua saúde, um cuidado. Por isso que os gabinetes terapêuticos estão lotados de gente doente interiormente. Por quê? Porque nunca souberam se relacionar bem consigo mesmo. Nunca souberam entender o valor do seu interior. Nunca souberam investir em si mesmo. Vai tacando a vida para fazer, para ter, e deixa para depois. Aí quando chega na velhice, se tornam relaxadas, se tornam completamente perdidas, sem vaidade, sem nada. Ou passa uma vida inteira cheia de vaidade excessiva, ou passa uma vida sem vaidade nenhuma. Não tem um equilíbrio. Quantas pessoas hoje estão gastando dinheiro para fazer coisas e está bem, está melhor, para rejuvenescer, para não ficar velho, como se pudesse fazer, mas não estão preocupado com o seu interior, com o seu coração. Não estão preocupados com a sua vida, com a saúde interior, com a saúde física. Vão levando a vida, deixa. São autodestruidores. Querem contar os seus dias, mas vivem fazendo coisas que destroem tanto o interior como o exterior de suas vidas. Não cuidam da alma, não cuidam do corpo e nem do espírito. Se você se alimenta espiritualmente, se você segue a palavra de Deus, você deveria ter muito mais preocupação em alimentar o seu espírito, e esse alimento do espírito ia te dar muito mais preocupação em alimentar o seu interior. Esse alimento interior iria fazer o reflexo de você alimentar o seu físico, o seu corpo. Uma coisa é você deparar com o imprevisto de uma enfermidade, uma coisa é você se conduzir para uma destruição total. Então ela não se relaciona com ela mesma. Ela se auto-sabota o tempo todo. Porque uma sabotagem de si mesmo é quando você valoriza um lado e se esquece e negligencia o outro. Então essas pessoas, mas por que aconteceu assim? Vai fazendo uma reflexão.
Por que essa pessoa velha está desse jeito? Vai fazendo uma reflexão. Por último, a quarta esfera é o seu relacionamento com o resto da criação. Como ela se relaciona com isso? Ela vive como um mordomo de Deus. Os princípios da mordomia é entender que tudo que você tem, você está administrando para a glória de Deus. Nós somos apenas administradores, mas quando você toma posse de alguma coisa para você, você é possuído por isso. A Bíblia não diz que nós não podemos buscar o dinheiro. A Bíblia alerta da gente ser possuído por ele. A Bíblia não diz que nós não podemos conquistar coisas. A Bíblia alerta de nós não sermos possuídos por isso. Então essa relação é muito importante. Como é que eu me relaciono com as coisas, com o resto da criação? Como é que eu valorizo tudo que Deus fez? Tem gente que não consegue. Quando Jesus fala sobre olhai os ímpios do campo, olhai os pardais que não trabalham, tudo, mas Deus alimenta, olhai os ímpios do campo, nem Salomão se vestiu como tal. Hoje em dia, quem consegue olhar? Quem consegue valorizar o que Deus criou? Quando é que você consegue parar e olhar e falar, olha que tudo fez é tão lindo? Você não tem uma relação sadia com nada, você é mecanizado totalmente. Tudo é fazer, é dormir, é ter. Você não consegue parar e pensar como a palavra de Deus ensina, que há tempo para tudo. Há tempo para trabalhar, há tempo para descansar, há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para abraçar, há tempo para deixar de abraçar. Há tempo para tudo, mas as pessoas nunca têm tempo de nada. Hoje, o grande elogio que as pessoas trazem para si mesmo é falar que está ocupado. Eu estou ocupado, eu não tenho tempo para nada. Se você não tem tempo para nada, está errado. Há momentos em que nós estamos mais sobrecarregados. Mas se isso persiste e você se autoelogia por isso, se você acha que isso é uma grande vantagem, está errado. Então sua relação com as coisas não está certa. Porque há tempo de dormir, há tempo de acordar, há tempo de alegrar, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de trabalhar, há tempo de descansar, há tempo de priorizar as coisas. Então qual é a sua relação que você está tendo com isso? Você transformou a dádiva em dívida? O trabalho que é para ser uma dádiva virou uma dívida? Qual é a sua relação com as coisas? De apego? É a relação de que tudo que eu faço, o meu trabalho, tudo que eu tenho é fruto do meu suor? Ou é dádiva de Deus? Então, essas pessoas trabalham, ficam velhas, e a única coisa que elas pensam é que elas construíram. Aí que elas constroem tudo, e a hora que chega velha, vem a amargura, vem a decepção, vem a frustração, que ela olha, fica com aquilo tudo. Quem desfruta quando ela conquista alguma coisa material, os filhos, e não sabe nem desfrutar daquilo. Porque a única coisa que investiu foi em ter, fazer. Porque só o relacionamento a partir de Deus se transforma em ser. E veja que essa é a relação. É assim que a Bíblia nos ensina. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O coração sábio é aquele que sabe dar valor ao que tem valor. Um coração sábio é aquele que sabe viver a vida nos tempos certos. Um coração sábio é aquele que cresce e sabe de fato discernir as melhores coisas. Um coração sábio é aquele que sabe que o valor maior das nossas vidas está no relacionamento e não no que nós conquistamos. Como é que você tem contado seus dias? Olha para os pais, olha para o sogro, para a sogra, olha para as pessoas mais velhas ao seu redor. E você diz assim, meu Deus, como eles estão. Eu não quero ficar assim, mas você está próximo de ficar assim. Nós estamos próximos de ficarmos assim, se nós contarmos os dias como eles contaram.
não foi apenas por um lapso, não foi apenas por uma doença que apareceu. Na maioria das vezes, foi porque eles nunca contaram os seus dias pelos seus relacionamentos. A começar por Deus. Hoje nós vivemos num país um país que não é pagão, mas que não é cristão. A cultura do nosso país é secular. É um país que se diz cristão sem nunca ter sido. É um país que se diz ser cristão sem nunca seguir a Cristo. É um país que se diz cristão sem nunca obedecer o que Cristo manda. É um país que Deus é apenas um símbolo, Deus é apenas um recurso, Deus é apenas algo que eles precisam quando a coisa aperta. O nível de relacionamento com Deus é nada, ou quase nada, totalmente superficial. Tem crente dentro da igreja que se diz crente, tem anos de crente, que não sabe nem orar os outros, que não sabe nem buscar de Deus, que diz que tem intimidade com Deus, e intimidade é um conhecimento privilegiado e exclusivo que você tem do outro, mas não tem esse conhecimento de Deus. E ela é evidenciada pelo nível que você tem de compartilhar com Deus os pensamentos mais fracos, os medos mais profundos, os segredos mais guardados. Tem pessoas que não compartilham nada disso com Deus e nem com as pessoas mais próximas, sem ter vergonha. Porque quando eu tenho vergonha de compartilhar, porque eu não quero que Deus veja a minha nudez, esquece que Deus me vê por dentro. Então a maioria não tem relacionamento com Deus como imagina. Seu relacionamento é superficial. Fala de Deus, coloca imagem, coloca um monte de coisa na casa. Você chega na casa dessas pessoas, todas elas têm um monte de coisa falando de Deus, mas nunca tiveram uma relação com Deus verdadeira. Você olha para essas pessoas que estão mais velhas e faz uma enquete para você ver, uma reflexão para você ver se elas tiveram uma relação com as pessoas sadia, se elas investiram nesse relacionamento. Pessoas que deixam legado é pessoas que investiram em relacionamento. Pessoas que deixam herança é pessoas que investiram em coisas. Herança se disputa, se divide, legado se multiplica. Você sai de um lugar, essas pessoas aposentam, e elas, a única coisa que elas querem é aposentar e viver tranquilamente, sem ter percebido se ela saiu dali e deixou um legado de relacionamento sadio, se ela deixou história relacional. Aí você vai começando a compreender por que as pessoas têm gênio difícil, têm temperamento difícil, porque nunca investiram, nunca se relacionaram consigo mesmo, a ponto de perceber, eu sou o meu maior inimigo, meu gênio é assim, porque eu não entreguei meu coração para Deus definitivamente, eu estou com Deus na minha mente, mas não no meu coração. Não adianta ficar se justificando, tem gente difícil, não, mas você porque você é calmo. Calmo não, ninguém é calmo o suficiente, ninguém é bom o suficiente, senão a bondade de Deus nele. As pessoas são moldadas pela graça de Deus. A graça de Deus nos transforma e nos molda segundo o padrão de Deus. Agora, eu não posso ficar contente comigo mesmo. Eu não tenho uma relação com os outros. Por isso eu não tenho uma relação comigo. Porque você não se relaciona consigo. Você não se preocupa com o seu físico. Você não se preocupa com o seu interior. Você vai levando, vai empurrando. Não. Depois eu paro. Aí, a hora que chega lá, não tem mais volta. Não tem mais volta. Eu estou preocupando com a minha saúde física. Por exemplo, uma pessoa que se preocupa com a sua saúde espiritual, volto a dizer, ela se preocupa com a sua saúde interior. Porque não existe alimento espiritual que não te faça enxergar a sua alma, o seu ser interior.
E uma pessoa que se preocupa com o ser interior, ela vai se preocupar com o seu físico. Se tem doença psicossomática, ou seja, que vem da psique, da alma, e somatiza no organismo, que são mais de 70% das doenças, enfermidades dos homens hoje, não tem saúde também psicossomática? Que são pessoas que são tão saudáveis interiormente que elas acabam trazendo saúde para o corpo, que elas passam a se preocupar com o seu corpo. Elas passam a se preocupar com a sua maneira de falar, com a sua maneira de agir, com a sua postura, com o seu físico. Se você não aprende desde cedo a se relacionar consigo mesmo, você vai ser cada dia mais o seu pior inimigo. Aí chega no fim, por que Deus permitiu que eu estou tão doente? Por que Deus permitiu que eu estou assim? Aí você vai ver que nem sempre é algo imprevisível, mas na maioria das vezes é previsível. Se autodestrói, não é só beber, fumar, porque é terrível isso, né? Os vícios, porque os vícios não se restringem a isso, mas o vício de fazer coisa e de ter hábitos destruidores. E por último, não se relaciona com as coisas, não percebe que Deus trouxe um princípio de mordomia para a gente. Ele nos chamou para ser bom administrador e não para ser possuidor de coisas, porque o possuidor é possuído. É possuído. Quantas pessoas não sabem, eu estou falando de gente dentro de igreja, que não sabem valorizar o que tem, só ficam preocupados com o que não tem. Quantas pessoas só almejam e vivem reclamando do que não tem e não conseguem olhar para o que tem? Quantas pessoas não conseguem enxergar a riqueza que Deus lhe deu? Porque só vive olhando a riqueza que Deus deu para os outros. Até que ponto nós vamos viver assim? Não se esqueça que nós somos esses velhos de amanhã. Há tempo para mudar isso. Quem tem ouvidos, ouça o que diz a palavra de Deus, para que quando chegar lá, velhos não reclamam, ninguém vem me ver. Olha, agora não sirvo para mais nada. Vira tudo murmuradores, reclamantes daquilo que eles não semearam. Se você puder, semeie coisas. Se você puder, dê coisas. Mas nunca deixe de semear relacionamento. O seu com Deus, o seu com os outros, o seu consigo mesmo, o seu com as outras coisas. Em nome de Jesus, ouça. Você pode orar e todos os dias: Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio. Um coração sábio não envelhece, ele só amadurece. Um coração sábio não se enche de ruga, por isso não precisa fazer procedimento, porque ele resplandece à luz da sabedoria. Um coração sábio está sempre pronto a ensinar o jovem o que ele precisa fazer. Um coração sábio pode não ter as coisas que queria e nem ter força para fazer o que ele gostaria de fazer, mas ele nunca vai deixar de instruir os outros. Um coração sábio sempre tem um legado, um rastro de histórias boas para contar. Aquele que não tem, só conta a medíocre herança que ele deixa. Pede ao Senhor, há tempo de voltar e de se arrepender, há tempo de parar de se justificar, há tempo de olhar para essas pessoas e parar de tentar justificar, há tempo de olhar e falar: opa, eu não quero ficar assim,
E eu sei por que está assim. Há tempo de olhar para si mesmo. Há tempo de parar e achar que isso é fruto da vida. Há tempo de parar dessa besteira de achar que é tudo assim mesmo. Há tempo de entender que a sabedoria não envelhece, mas nos torna melhores, maduros e mais perfeitos a cada dia. Há tempo de olhar para a Bíblia e entender que a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até tornar-se dia perfeito. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.